Então, nós estamos começando um ano mariano e para nós devia ser uma alegria muito grande, porque é um ano mariano especialmente brasileiro. São 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, né? Que ela foi encontrada, ela quis se deixar encontrar, ela quis reinar no Brasil, porque o Brasil já não é uma monarquia há muitos anos, mas ele tem uma rainha. Oficialmente, nossa rainha é Nossa Senhora Aparecida. E aquela coroa que está sobre a cabeça daquela imagem não é só um símbolo, é uma realidade espiritual, que o nosso povo foi assim agraciado. Ela quis reinar entre nós. E esse ano é ano mariano em muitos aspectos. Primeiro porque é o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, agora em maio. Em outubro são 300 anos do achamento, do encontro de Nossa Senhora Aparecida. E esse ano é também o centenário da fundação da Milícia da Imaculada, que pode não parecer muito famoso hoje, mas é muito importante, porque a Milícia da Imaculada foi fundada há 100 anos exatamente por São Maximiliano Maria Kolbe, que é o santo talvez mais importante do século XX, porque soube compreender e viver melhor que qualquer outro a tristeza do nosso século. E eu acho importante a gente começar a falar o que é essa verdadeira devoção, e nada melhor para entender do que a vida de um santo. Todo momento que na história do mundo o mundo vai muito mal, o modo com que Jesus nos salva é através dos santos. Por quê? Porque o santo nada mais é que uma pessoa que deixou que o Espírito Santo transformasse em Jesus. Jesus hoje continua a viver em mim, em você, em cada um dos batizados. São Maximiliano Maria Kolbe estava em Roma em 1917, quando houve uma famosa procissão, se pode chamar assim, blasfema contra Nosso Senhor. Uma famosa associação internacional promovia a celebração dos 200 anos da sua fundação em Roma com uma procissão ao inverso, para anunciar que o século XX seria já não mais o século da fé, o século de Deus, mas o século do maligno, o século da razão, o século da vitória do homem, que não era preciso mais Deus. São Maximiliano Maria Kolbe é polonês, e eu vou começar com a história dele desde pequeno para vocês entenderem o que é a verdadeira devoção na vida dele. Ele foi uma criança, não sei se vocês sabem, a Polônia ainda é hoje um dos países mais católicos do mundo. E os poloneses sempre alimentaram um grande amor pela Virgem Częstochowa, que é a patrona e rainha da Polônia, foi coroada. Nós todos vivemos isso com o Papa João Paulo II, que era visível o quanto ele amava Nossa Senhora. São Maximiliano Maria Kolbe, quando era criança, não era uma criança bem comportada. Era uma criança um tanto difícil. Até que um dia a mãe dele percebeu, quando ele era bem pequeno, que ele mudou completamente do dia para a noite. De uma criança rebelde, de uma criança até um pouco mal educada, ele ficou um menino diferente. E como toda mãe sabe, quando um filho muda, ela pressionou, até que ele disse para ela que tinha visto Nossa Senhora. E a mãe quis saber, mas o que é que aconteceu? E Nossa Senhora apareceu para ele com duas coroas na mão, uma coroa branca e uma coroa vermelha. Uma coroa branca representava a pureza e a virgindade, e uma coroa vermelha representava o martírio. E Nossa Senhora perguntou àquela criança, qual das duas você quer? E ele escolheu as duas. Porque Nossa Senhora, ao contrário de nós, não trata as crianças como se fossem meio adultos. Ela não tratou em Fátima, porque quem recebeu as mensagens de Fátima foram 3 pequenas crianças. Nossa Senhora em Fátima não teve medo de mostrar às crianças o inferno, como Nossa Senhora não teve medo de saber que São Maximiliano teria entendido aquele chamado. E para como responder esse chamado, ele ingressa no seminário para ser franciscano conventual. E ele tem nesse coração esse amor de Nossa Senhora. E quando ele chega em Roma para estudar, ele se dá de cara com essa procissão ao contrário, todo mundo blasfemando a Deus, ele pensa, algo eu tenho que fazer. Então, se existem milícias no mundo que combatem contra a fé, eu tenho que criar uma milícia para combater pela Imaculada, porque ela sozinha derrotou todas as heresias. Ela é aquela que esmagou a cabeça da serpente. E São Maximiliano vai fazer desse movimento a vida dele. Ele vai fundar o maior convento que nós temos noção na Polônia, que é a cidade da Imaculada. Centenas de jovens vão segui-lo. E ele cria ali uma rádio, um jornal, um diário, um semanal, um mensal,
a ter praticamente quase o segundo jornal com maior publicação na Polônia. E é tão grande o amor que ele tem à Imaculada que ele dizia: eu quero, se eu pudesse, eu queria com papel e com jornal revestir o mundo inteiro por amor à Imaculada. Por quê? Porque este é o caminho de santificação. Ela é o caminho que eu vou levar as almas a Jesus. E ele tinha tanto amor pela Imaculada que um dia andando ele encontrou uns japoneses. E obviamente ele não entendia nada que os japoneses diziam. E o que ele fazia quando encontrava alguém? Ele dava medalhas milagrosas. Porque ele tinha certeza que aquela medalha milagrosa seria o caminho que Nossa Senhora usaria para abrir. E eles dão para ele uns objetos pagãos da religião deles, que ele não sabe o que é, e ele fica arrasado de imaginar que existem pessoas no mundo que não conhecem a Jesus e Maria. E então ele vai para o Japão, sem falar uma única palavra de japonês, sem conhecer absolutamente ninguém no Japão, para fundar o Jardim da Imaculada, que por sinal foi um dos poucos locais que não foi destruído durante a bomba atômica. Ele volta à Polônia, já então, vocês devem saber que nos anos 30, Hitler toma a Polônia, e ele tinha certeza que um dos primeiros locais que os nazistas iam pegar era ele, porque, para você ter uma noção, o convento era tão grande que tinha uma pista de pouso, era o maior centro de distribuição religiosa da Polônia e quase da Europa, e ele tinha certeza que seria preso. Ele começa a mandar os irmãos mais jovens para casa, porque ele queria que eles voltassem para casa, porque saberia. A maioria não quis ir, muitos ficaram fiéis com ele, e todo o convento foi levado para Auschwitz. Ele sabia o que aquilo significava. Num dia, um grupo de internos, de prisioneiros, foge, e como punição pela fuga, os responsáveis do campo escolhem um grupo de homens que seriam assassinados para serem de exemplo. Enquanto esses homens são chamados, um dos homens começa a chorar, e em voz alta fala: eu tenho família, eu tenho filhos, eu sou um pai de família, quem vai cuidar da minha família? E São Maximiano Maria Kolbe se levanta do meio da multidão e fala: eu sou um padre católico. Ele sabia o que significava, e o homem foi liberto e ele morreu no lugar. Ele foi condenado a morrer a morte mais difícil que podia haver. Aquele martírio, aquela coroa vermelha, não seria fácil, porque eles foram condenados a morrer no bunker da fome. Todos ficavam num lugar trancados, eles iam morrer de fome. E o que São Maximiliano fazia? Cantava. Ele cantou tanto que todos morreram menos ele. Ele louvava Maria, ele cantava, ele rezava o terço. Passado vários dias, todos os prisioneiros tinham morrido menos ele. E eles foram obrigados então a matá-lo ativamente. E ele morre na vigília da Assunção de Maria. E por que é importante? Porque São Maximiliano Maria Kolbe entendeu o mal deste mundo e ele viveu na sua própria carne. E ele dizia: o ódio nunca é criativo. O amor é criativo, é o amor que impulsiona. E como a gente aprende esse amor? Com a Imaculada. Tudo para São Maximiliano era Imaculada. A Imaculada para ele era o sentido que ele encontrava a sua vocação franciscana. A Imaculada era tudo. Então, nesse ano, 1917, vai ser um ano particularmente mariano, porque em Fátima, hoje a gente conhece as aparições de Fátima, mas vocês imaginam que quando Nossa Senhora apareceu em 1917... quem pôde saber da aparição eram poucas pessoas. O mundo estava na Primeira Guerra Mundial, que só ia acabar em 1918. E ele aparece num lugar no meio do nada, porque eu não sabia nada, para 3 crianças analfabetas. A gente iria assim: se Jesus quisesse escolher pessoas capacitadas, com certeza não teria ido buscar ali. Porque elas só tinham um amor verdadeiro. Mais ou menos como em Aparecida. Porque se Jesus tivesse escolhido para reinar no Brasil, há 300 anos atrás, ele teria escolhido ricos, nobres, famosos, não pescadores. Mas não é assim que Jesus faz. Por quê? Porque é importante que nas obras de Deus e da Imaculada, quem triunfe seja ela. A verdadeira devoção a Maria é uma devoção de completa entrega a ela, para que ela possa nos conduzir a viver com Jesus. Mas, para que em nós o Espírito Santo possa formar Jesus vivo. Porque é muito fácil ler o Evangelho, ou ler o Catecismo, e ler como se fosse letra morta, como se Jesus fosse uma pessoa morta. E Jesus não está morto, Jesus está vivo. Quando o Espírito Santo vem em alguém, encontra naquela alma Maria, ele faz naquela alma o que fez na alma de Maria, forma Jesus, ao vivo. Por isso que São Maximiliano queria estender no mundo inteiro, e todos os lugares ele queria mandar medalhas milagrosas. Porque ele dizia: esse é o caminho que eu tenho, ela é a escada que eu subo ao coração de Jesus. E quando você pensa que tudo na vontade de Deus está,
descrito, a providência dele nos conduz. Que maravilha pensar que este ano de 2017 é um ano mariano solene para nós brasileiros. Eis aí tua mãe, só essa frase a gente vai parar para meditar, porque quando uma pessoa está morrendo, talvez alguém aqui já tenha presenciado a morte dos próprios pais, todo mundo sabe que esse é um momento doloroso, mas solene. E é costume que antes da nossa morte, a gente deixe um testamento, uma última vontade. A morte de Jesus foi uma completa doação, mas não bastava dar a própria vida. Mas antes de morrer, ele tinha que dar mais. Ele tinha que dizer isso aí, eis aí tua mãe. Não podendo dar mais, ele deu para nós a própria mãe dele. Não é possível que naquele momento a gente não veja o momento mais solene. Quando Jesus pregava entre os povos, ele sentava no alto dos montes para pregar as bem-aventuranças, para pregar o reino de Deus, era poderoso, mas aqui ele pregava do alto de uma cruz. Aqui ele morria. Era a cena talvez mais dolorosa de ver. Eu fico pensando para mim qual era o que passava na alma de São João diante dessas palavras, porque ele tinha que ver o que havia de mais doloroso, que era a morte daquele que ele mais amava. Porque vocês já perceberam que São João fala de si no Evangelho como o discípulo que Jesus amava. E o discípulo que Jesus amava teve que testemunhar a completa solidão de um Deus feito homem morrendo numa cruz. Era uma coisa terrível, terrível. Nossa Senhora é verdadeiramente mãe da Igreja e mãe nossa por isso. Que amor que ela teve por nós, amor da fidelidade de cruz. Ela não precisava sofrer. Todos nós aqui, nenhum de nós pode dizer que o pecador são os outros. Todos nós somos pecadores, todos. Nenhum de nós pode se dar o luxo de dizer, não, porque aquele, todos. Ela não. Ela era imaculada. E todo aquele sofrimento ela fez por amor a Jesus, que ela amava mais que tudo, e por amor a mim e a você. E especialmente para nós, porque nós somos capixabas, e aqui tem o Convento da Penha, e a gente via muito pensar na responsabilidade que significa. Ela quis reinar sobre este monte. Ela escolheu este lugar. Ninguém mais senão ela. Ela quis ser a senhora da penha, da rocha. E o Evangelho nos diz que feliz é aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Jesus diz no Evangelho, rocha é o nome que ele dá a Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ela quis reinar aqui. Que responsabilidade para nós. Como nós respondemos a um dom tão grande e gratuito. Ela nos protegeu tanto que se hoje nós não somos protestantes, durante o período das invasões protestantes, é porque ela nos defendeu. Só ela. Não há outra pessoa que nos proteja. Nenhuma mãe é como ela. Porque só ela é mãe de Deus. Para nós devia ser muito importante, nós devíamos... Sabe, eu fiz essa meditação, que há um tempo atrás eu pude ver um documentário explicando como os poloneses sobreviveram ao comunismo. E os padres entrevistados e as pessoas diziam que eles só sobreviveram por causa de Nossa Senhora, porque ela é o símbolo da nossa nação, ela é quem nos protege, ela fez tudo por nós. E isso na vida do próprio Papa João Paulo II, que consagrou o pontificado a ela. E eu pensei, nós temos aqui, ela escolheu reinar aqui. E, sinceramente, nós não somos tão gratos quanto deveríamos. A nossa devoção ainda é muito fria, não é verdadeira. Quando ela quis reinar aqui sobre esse título, porque esse é um ícone de Nossa Senhora das Alegrias, né? Que é uma devoção tipicamente franciscana, o que isso quer dizer para nós, quando Frei Pedro Palacios, como um eremita, Nossa Senhora quis reinar no alto daquele monte. Então, se esse é um ano mariano, o que não deveria ser um ano mariano para um capixaba? Se nós queremos realmente reconstruir a nossa pátria, mais o nosso Estado, que nós estamos sofrendo muito, a nossa geração não vai bem. Eu sei que nós vivemos numa época que a gente tem que ser muito positivo, falar coisas boas, estar sempre feliz, mas nós ligamos a internet, a televisão, e nós vemos que não está bem. E como a gente vai voltar para Jesus? Porque não é um problema só de público, não, é público, mas é um problema espiritual, é um problema moral, é um problema de todos nós. Quando nós deixamos que o pecado e o maligno dominem de tal maneira, nós temos que encontrar o caminho. E se nós não encontrarmos esse caminho naquela criança que abraça o colo de Maria, não existe outro.
O mundo tenta dizer para nós que existem muitos caminhos e que está tudo muito bem e que nós vamos ter milhares de caminhos, mas nós sabemos que não é, porque não foi assim. Nós temos um caminho, essa devoção. E a gente ouve muito hoje que a gente, olha, não fala muito de Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora tirou a atenção a Jesus. O importante é Jesus. Não olha, inclusive, se possível, esconde a imagem dela. Eu vou dizer uma coisa. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Sem Jesus, essa sala é inútil. Nós poderíamos estar em casa. Ninguém vai conseguir amar tanto Maria que ame Maria mais que Jesus. Eu posso te garantir. Você não tenha medo de amar Maria demais, porque você nunca vai conseguir amá-la como Jesus amou. Deus amou tanto a Maria que o Pai Eterno deu a ela o que ele tinha de mais precioso, que era o seu Verbo. Deu para nascer no ventre dela. Qualquer mãe que está aqui pode dizer para você que não existe coisa mais íntima que uma gestação. O Pai Eterno deu esse Verbo para se encarnar em Maria. Jesus amou tanto a Maria que quis nascer dela, quis chamar ela de mamãe. O Espírito Santo amou tanto a Maria que fez dela sua verdadeira esposa. Como é possível amar demais a Maria quando Deus amou Maria dessa maneira? E eu digo mais, onde ela reina, reina Jesus. A história nos provou, o século XX nos provou, porque quanto mais nós íamos longe, mais Nossa Senhora vinha nos ajudar com aparições, com devoções, com maneiras, porque a história da igreja é a história como Deus nos salva da nossa estupidez. Porque vamos ser sinceros, nós somos estúpidos, porque Ele nos deu tudo, nos deu a palavra de Deus, nos deu a Eucaristia, nos deu os sacramentos, nos deu o Papa, nos deu tudo e nós simplesmente não fazemos conta, é nada. Já é hora da gente começar a olhar que esse é um problema de todos nós. E por isso que a devoção a Maria é tão importante, porque ela forma, ela educa, ela conduz a Jesus. Então, quando você colocar Maria na sua casa, você coloca sabendo que onde ela reina, reina Jesus. Você pensa que no Antigo Testamento, Deus é tão zeloso com a sua própria casa, que Ele explicou para Moisés exatamente como devia confeccionar a Arca da Aliança. Tudo que havia de mais perfeito foi para construir o Templo de Jerusalém, que era um nada diante de Maria, nada. Tudo era símbolo diante da encarnação do Verbo. E você acha que um Deus que tudo fez para si, a explicar os mínimos detalhes, os querubins em cima da arca, não preparou para si mesmo a mãe mais pura e imaculada que existe? Muito estranho esse Deus. Onde ela está, reina. E eu acho que nós temos que assumir a nossa missão como capixabas. Ela quis reinar entre nós, ela quis morar, ela quis viver entre nós, ela quis ser nossa mãe. E ela espera da gente uma resposta de amor. Então, se esse é um ano mariano para nós brasileiros, que Nossa Senhora Aparecida quis ser nossa rainha, que seja um ano mariano para a gente compreender que missão Jesus deu para o Espírito Santo, no Brasil, na igreja, no mundo. Porque você não tenha dúvida, basta uma pessoa, um santo para mudar a trajetória do mundo. E quando o mundo vai mal, ele faz isso. Eu li recentemente um livro de Dom Diego Bassotti, onde ele explica como, depois da Revolução Francesa, a França deixou de ser católica e tudo se destruiu, e bastou um único homem para impedir, que foi São João Maria Vianney, que era o padre mais ignorante da menor paróquia, que não sabia fazer quase nada e foi ordenado quase por pena, mas sabia bem rezar o terço. Basta a fidelidade de um para impedir a perda de todos. E se a gente não começar a assumir a nossa responsabilidade, vivendo essa devoção autêntica, não espera dos outros, porque é muito fácil a gente criar falsos ídolos. O nosso ídolo pode ser o dinheiro, pode ser a política, pode ser a ideologia, pode ser o que for, pode ser o guru que a pessoa quiser, pode ser o mestre falso que ela quiser, o que ela quiser. Se não for Cristo, vai cair, tudo vai cair. E a gente está vendo agora, está tudo caindo, não caiu, tudo caiu. E no momento que você colocar Nossa Senhora para reinar como verdadeira mãe na tua casa, na tua família, na tua alma, que é o que São Luís de Montfort mais fala, né? Que ela é como a árvore da vida que vai viver em nós. O fruto da devoção a Maria é Jesus. Então, nós vamos começar a explicar os vários tipos de devoção, claro, muito pouco, porque elas são milhares. Nós temos 2000 anos de história da igreja. São 2000 anos de história de amor de Deus pelos homens e de a nossa tentativa de responder. Então, nesses 2000 anos,
centenas de devoções surgiram a Maria. Por quê? Porque ela se manifesta a cada um, a cada povo, com cada cor, com cada modo, adaptado. Porque Nossa Senhora não é elitista, ela quer que todos conheçam Jesus. Então, na história da igreja, foram centenas de devoções que foram surgindo. O que é uma devoção? É um modo que nós encontramos para manifestar o nosso amor a Maria e para fazer crescer em nós a nossa vida de oração. Porque como é que a gente vai conseguir conhecer Jesus se a gente não conversa com Ele? Como é que a gente conhece Maria se a gente não conversa com ela? Então a gente vai começar com as coroas e rosários marianos. O rosário, todo mundo conhece o terço. O que a gente às vezes não sabe é que o terço é o que nós chamamos de rosário dominicano. Por quê? Porque é a devoção que foi propagada e surgiu no seio da Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos. Existem centenas, talvez, de coroas ou de devoções como terços. Então, na época que o terço dominicano surgiu, havia muitos outros. Existem ainda, porque existem tantas ordens que nós não podemos nem imaginar. Quase todas as ordens receberam manifestações e dons de Maria. Por quê? Porque Nossa Senhora quer apoiar cada um na sua vocação. Nem todo mundo é chamado a ser monge, nem todo mundo é chamado a ser pai de família, cada um, e para cada um deles ela foi se manifestando. O rosário dominicano, que é o que a gente reza, que é esse terço, né, de 150, depois o Papa João Paulo II colocou um novo mistério, ele foi feito, porque eu vou explicar um pouco sobre os dominicanos. A Ordem dos Pregadores, que é o nome da ordem fundada pelos dominicanos, foi fundada por São Domingos de Gusmão, numa época de muitas heresias. Quando ele vai para a França, ele era espanhol, filho de uma mãe muito santa, ele se dá de cara que haviam muitas pessoas que não eram mais cristãs. E ele resolve que, para poder ajudar essas pessoas, ele tem que pregar a palavra de Deus. Então ele resolve que ele tem que criar uma ordem dos pregadores. E o rosário é a melhor maneira de pregar, porque os monges, e ainda hoje os padres, rezam uma coisa chamada breviário, ou liturgia das horas, que são salmos. São 150 salmos, mas como é que a pessoa que não tem o breviário ou não sabe ler, vocês têm que lembrar que até a invenção da imprensa, ter uma Bíblia era um luxo, era caríssimo, era coisa como uma fortuna de vida, porque ela tinha que ser feita à mão. Então eles tinham que criar maneiras com que as pessoas conhecessem a palavra de Deus de maneira que elas pudessem entender. Então os 150 Ave Marias, como eram 150 salmos, para que fosse o louvor de um filho à sua mãe. Mas haviam muitas outras. Por exemplo, os franciscanos têm uma coroa franciscana, que é essa coroa das alegrias de Maria Santíssima. Vocês devem saber que tem a subida do convento, tem as alegrias de Maria. Essa é a coroa franciscana, que os franciscanos rezam e carregam no hábito. Se vocês contarem, não são 5, são 7. Tinha uma coroa muito, muito comum, que hoje, infelizmente, não se faz, mas da coroa de Santa Brígida. Santa Brígida da Suécia foi uma grande mística da igreja, que fundou uma grande ordem, chamada Ordem do Santíssimo Salvador, e eles também tinham um terço de 6 dezenas, então eram 3 terços de 6. E assim foram surgindo maiores e menores. Para quê? Para que as pessoas manifestassem a sua devoção a Maria. São Luís, quem já leu o tratado, recomenda a coroinha de Nossa Senhora, que são com 12 Ave Marias. São José de Calazans, que eu gosto dessa história, porque São José de Calazans é o inventor das escolas públicas. Ninguém lembra dele, porque a gente é muito cruel com os santos. Porque se ele fosse um político, ele com certeza seria famoso. São José de Calazans tem uma história misteriosa, porque ele não sabe por quê, ele sente que ele deve sair da Espanha e ir para Roma, e um dia no meio da rua, ele está andando e ele sente uma voz, uma intuição que diz, olha, e ele olha e vê um monte de meninos de rua se matando de brigar na rua, e ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa, e ele começa as escolas pias, ele funda uma ordem, a primeira para a educação pública de meninos pobres, e ele fala, como é que eu vou fazer que os meninos rezem? Porque vamos ser sinceros, para uma criança pequena rezar as 5 dezenas é muito difícil. Então ele cria uma coroinha de 12 Ave Marias, como são 12 coroas, estrelas na coroa de Maria do Apocalipse, para que eles pudessem também rezar. Porque cada devoção, ela não é exclusivista, ela é uma maneira de manifestar o amor que nós temos a Maria. Então nós vamos nos focar mais no rosário dominicano. Por que motivo? Porque é o que todo mundo reza. É o rosário que Nossa Senhora pediu nas suas aparições, em Fátima, em Lourdes. É o rosário mais abençoado e indulgenciado pela Igreja por todos os últimos papas. E eu escolhi falar do Beato Alano, porque, que era dominicano, esse é o hábito da ordem dominicana, preto e branco, que é uma ordem que deu muitos santos à Igreja, seja leigos, como Santa Catarina de Sena, seja religiosos.
E o Beato Alano é o apóstolo do Rosário, porque ele recebeu de Maria essa missão. Num momento da vida dele, ele foi muito, muito perseguido e tentado. Inclusive, um dia ele achou que ia se matar. E ele chega a fazer um momento de desespero que ele vai se matar, e Nossa Senhora impede que ele se mate. E depois de todas essas tribulações, ela mesma dá a ele uma série de promessas para todos aqueles que rezarem o rosário. E é essas que eu gostaria que a gente desse. Não vou meditar todas, porque são muitas. Olha, eu vou até contar para vocês quantas são. 15. Então, quem tiver a oportunidade de procurar na internet, procure uma por uma. Porque é importante a gente saber, porque o que é isso? É Nossa Senhora na sua generosidade. Ela pede de nós muito pouco. Ela pede de nós a disponibilidade de estar aquele tempo com ela, para que ela possa nos educar. Então, na primeira das promessas, Nossa Senhora disse ao Beato Alano: a todos que rezarem meu rosário com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. Aquele que perseverar na oração do meu rosário, receberá uma graça insigne. Essa é a parte que eu acho que a gente mais precisa. O rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias. Essa é a maior intuição que a gente podia ter para o nosso tempo. O maligno reina demais. Nós entregamos o reinado do mundo a ele. É verdade que este mundo jaz no maligno, mas nós entregamos a ele também a nossa alma, pecado por pecado, concessão a concessão, nas estruturas públicas, no mundo, na política. Nós entregamos para ele. Nós fizemos ele reinar e nós gostamos, ainda que ele seja um mestre ingrato. Porque o demônio nos seduz sendo anjo de luz e depois nos joga na solidão sozinhos. Não se engane achando que o inferno é uma opção da outra vida. A desgraça do inferno começa nessa vida. E essa é uma coisa terrível de ouvir, mas é verdade. Por quê? Porque é você que escolhe livremente a Deus ou o diabo, o bem ou o mal. Ninguém pode escolher por você. Cada um de nós tem que escolher o amor de Cristo ou o ódio a Cristo. Não dá para ficar no meio. Como diz o livro do Apocalipse, você é quente, você é frio, morno, eu vomito. Não dá para ficar sempre na tibieza. E a tibieza é o local ideal para o demônio, porque ele pode fazer o que ele quer. E nós nunca vivemos uma experiência tão grande da maldade humana. Porque se é verdade que o maligno trabalha muito, nós somos maus porque queremos. Nós colaboramos. Nós aumentamos a maldade. E se nós queremos dizer um não à maldade, esse é o caminho de Maria. Porque o que é o rosário? É um momento, 15 minutos talvez do seu dia, daquele terço, no qual você vai dizendo em cada Ave Maria o quanto você ama ela, o quanto ela é verdadeiramente mãe. Você conhece uma criança que se cansa de dizer à própria mãe, mamãe, ou mãe, eu te amo? Eu não conheço. Essa mãe quer nos educar, ela quer fazer que Jesus seja amado, ela quer te ensinar o Evangelho. O Evangelho de São Lucas diz que todas aquelas coisas Maria meditava no seu coração, e ela guardava aquilo para quê? Para educar os seus filhos, para nos ensinar a palavra de Deus. Você quer que a sua comunhão tenha fruto? Comungue com Maria, que Jesus encontre na sua alma uma alma tão pura como a alma de Maria. Você quer que na tua alma, na tua casa, com os teus filhos, o mal seja expulso? Comece a rezar o terço. Às vezes você não consegue todo dia, não desiste, volta. Às vezes você vai precisar começar com 3 Ave-Marias antes de dormir, mas seja fiel nas 3 Ave-Marias. Faça da Ave Maria a saudação que ela é, porque quando o anjo diz para ela cheia de graça, significa cheia de Deus, ela é plena de Deus. Tem uma santa, ou melhor, uma venerável em processo de beatificação, que ninguém lembra dela, mas eu vou lembrar porque ela esteve no Espírito Santo, que é a venerável irmã Antonieta Farani, religiosa passionista. Ela é brasileira, nascida no estado do Paraná, e ela esteve no Brasil para a fundação da Casa Passionista de Colatina. E ela era conhecida em São Paulo, sobretudo, como a freira da Ave Maria, porque elas tinham casas, hospitais, nenhuma decisão ela tomava sem rezar uma Ave Maria. Então chegavam para ela e falavam, irmã, a gente precisa decidir o que vai comprar. Ela, espera, ela rezava uma Ave Maria e decidia. Porque ela dizia que assim eu dou tempo que Nossa Senhora me mostre o que ela quer. Porque, na verdade, a verdadeira devoção é uma vida de consulta com Maria, como uma criança consulta com a sua mãe.
nada mais incomum. E Maria sabe exatamente o caminho para agradar Jesus, sempre. A história dos santos, olha, eu estou há muito tempo lendo, publicando, traduzindo, eu ainda estou querendo achar essa história que vão dizer que existem santos que não eram muito devotos de Maria, eu ainda não achei. Porque na vida deles eles tinham tanto amor por Maria, que Maria faz de crianças pequenas grandes santos. Foi o que ela fez em Fátima. O que eram aqueles pastorinhos? O que eram crianças? Quem era a Jacinta? Ela não tinha nada mais do que aquele fogo infantil de querer amar Jesus, e aquilo foi o que Nossa Senhora usou. O segredo de Fátima, mais importante que ninguém lembra, é que ela revelou para nós que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Que maravilha seria se a gente fosse devoto do coração de Maria, se ele fosse o nosso único refúgio. Nós vivemos aqui no Espírito Santo esses dias de loucura, de caos, ninguém pode nos defender, o coração de Maria pode nos defender. Ela faz isso. A história da igreja é marcada de momentos de desespero que Maria nos salvou. Durante o período dos estados napoleônicos, talvez vocês não saibam, Napoleão não reinou só na França, ele invadiu toda a Itália, ele faz prisioneiro o Papa. E o que o Papa faz? Pede a Maria. Quem nós podemos recorrer? A Maria. Tanto é assim que quando ele é finalmente liberto, no dia 24 de maio daquele ano, ele proclama a festa de Maria Auxiliadora dos cristãos. Quem nos auxilia? Maria. Quem salvou a igreja? Conta-se que quando o Papa estava preso, Napoleão, ele queria fazer que os cardeais e o Papa assinassem documentos que ele, então, teria poderes sobre a igreja, e obviamente ninguém tem esse poder, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, né? Não temos, e Napoleão ameaçou um dos cardeais, dizendo, eu destruirei a igreja, e o cardeal respondeu para ele, nem tente, nós já tentamos e nunca conseguimos. Ela nos salva de nós, não é nosso. É muito fácil quando a gente vive no mundo da tecnologia, ver as coisas só pelo mundo natural. Se não fosse o mundo sobrenatural, que não é o mundo dos fantasmas, mas é o mundo da graça de Deus, da graça que redime e salva os pecadores. É aquela graça que faz com que eu entre no confessionário com a alma morta e saia de lá com Cristo em mim. Porque é isso que o pecado é, morte. Santa Catarina de Sena tinha essa coisa que ela sentia o cheiro, o mau odor do pecado. Santa Maria Faustina conta no diário que às vezes ela passava, e se passava alguém em pecado mortal perto dela, ela sentia renovar as dores da paixão de Cristo. Isso é o pecado. Como diz a carta aos Hebreus, o pecador renova a paixão de Cristo. Somos nós. Quem matou Jesus na cruz? Não, olha, foi um poder político, foi um complô, tudo. Quem matou lá foi os meus pecados. Nem mais, nem menos. Ele morreu lá por quê? Por mim e por você. Para nos salvar. Não arranja desculpa, porque hoje é muito fácil acreditar que a salvação está na política. Eu não estou dizendo que política não é importante. Nós temos uma obrigação como cristãos fazer uma política séria, honesta, íntegra. Mas não pense que a política salva. A nossa alma só salva Cristo. Nós temos que começar a ser sincero na pregação do Evangelho. Não existe outra palavra de Deus. Não existem duas igrejas, dois evangelhos. É una, santa, católica e apostólica. E quanto mais nós amamos Maria, mais amamos a igreja. E quanto mais você entra num lugar, porque tem gente que a gente conhece, que diz que é católico, mas quando a gente fala de Nossa Senhora, meio que vira os olhos. Mau sinal para ele. Reze pela alma dele, que logo ele também vai sair da igreja. Porque esse é um sinal também das verdadeiras almas filhas da igreja. Elas confiam e amam a Mãe de Deus. Esse é um sinal. Vamos para o próximo. A coroa servita eu queria falar. Servita é um termo que a gente quase não usa, que está ligado à ordem dos servos de Maria. Sim, existe uma ordem chamada de servos de Maria. A ordem dos servos de Maria foi fundada em Florença pelos 7 santos fundadores da ordem dos servos de Maria. Eram 7 homens nobres da cidade de Florença que foram chamados conjuntamente por Nossa Senhora a viverem como servos dela. Quer dizer, você vê como a escravidão mariana é algo que está marcado na história da igreja há muito tempo. E a ordem dos servos de Maria tem uma particular devoção às dores de Maria. Então, na história da igreja, eles vão divulgar a devoção às 7 dores de Maria. E eu acho que é uma devoção que a gente precisa muito.
Porque quando você contempla o coração de Maria, o quanto ela sofreu por você e por Jesus, é que a gente entende o que é amar. Que a escola do amor é o Calvário. Isso é uma frase de São Francisco de Sales, que diz que a escola do amor é o Calvário. O Calvário é o local dos amantes, São Francisco de Sales fala, porque lá a gente aprende amor verdadeiro. O amor verdadeiro de Maria, ela provou naquele dia. Ela provou no dia, para mim, mais doloroso da vida de Maria, o Sábado Santo. Ninguém mais tinha fé. Os apóstolos fugiram. São Pedro renegou Jesus. Judas se matou. Parecia que tudo tinha sido perdido. Jesus tinha morrido. Jesus não podia morrer. Só uma pessoa tinha fé, Maria. Ela tinha tanta fé que ela não vai no túmulo no domingo de manhã. As mulheres vão todas. Ela não precisa. Ela tem certeza. Naquela noite, a fé de toda a igreja estava depositada numa alma, na alma de Maria. Essa foi uma dor terrível para ela, que só não foi maior pela fé na ressurreição e pelo consolo diante da visão de Jesus. Que alegria de Maria diante de Jesus ressuscitado. Você imagina uma mãe rever o filho que ela viu morrer daquela maneira. Ela pegou nos braços o corpo destroçado de Jesus. Não havia uma única parte do corpo de Jesus que não tivesse sofrido pela flagelação, pela coroação de espinhos, pela agonia do horto, pelas humilhações, por aquela cruz pesada, por cada uma daquelas quedas, do nariz quebrado. Ela teve que pegar aquele corpo morto nos braços. Eu não posso imaginar uma dor maior. Então, a coroa das dores de Maria, as 7 dores de Maria, faz você meditar o quanto Jesus me amou, quanto Maria me amou. E é por isso que os santos eram muito devotos das dores de Maria. E nós temos muitos santos devotos das dores de Maria. O próprio Santo Afonso Maria de Ligório, nas Glórias de Maria, recomenda muito. Porque nós temos que começar a aprender a ler o Evangelho com o coração de Maria. Então a gente lê a Paixão de Cristo, nós estamos chegando na Quaresma. A Quaresma está aqui na porta. Vamos viver essa Quaresma unidos à Paixão de Cristo com Maria. E ela vai te ensinar esse amor transbordante que sai da Paixão de Cristo. Porque foi muita dor. E eu acho, talvez, que um dos únicos consolos que Jesus teve, porque a maldade humana é muito grande. Jesus não só morreu daquela maneira, como morreu na chacota. Todos riam dele. Todos foram embora. Não sobrou ninguém. Aquela mesma multidão que menos de uma semana antes louvava, Hosana, o filho de Davi, veio o Messias e saía pelas ruas louvando, ninguém ficou. Então, se nós queremos, nós temos que fazer uma escolha, porque no mundo de hoje é muito fácil. Na hora do Hosana, está lá batendo palma, porque todo mundo gosta de show para bater palma, mas na hora do Calvário todo mundo foge. A gente tem que fazer a opção. Se você quer ter a força de subir o Calvário, é Maria que dá. Eu tenho para mim que quem deu força a São João, que foi o único que não fugiu, foi Maria. Ele apoiava ela, mas ela dava a força da fé. Porque o Evangelho fala que depois que Jesus disse, eis aí tua mãe, o discípulo acolheu Maria na sua casa. Então, nessa Quaresma, nesse Calvário que a gente vai meditar na Semana Santa, acolhe Maria na tua casa também, na tua alma, no teu coração. E isso é a verdadeira devoção a Maria. Ela tem que reinar. E cada uma das devoções, o terço, é feita para isso, para cada vez essa intimidade ir aumentando. Vamos. A coroa franciscana, eu já falei que são das Alegrias de Maria. Agora, essa é uma devoção que eu gosto muito. Eu coloquei no plural, porque a gente não lembra que existem mais de um escapulário. A palavra escapulário vem de escápula, porque vocês podem reparar que o escapulário passa por cima dos ombros, né? E o que é o escapulário? O escapulário, na verdade, é um pedaço de hábito. Ele não é tão pequenininho assim. Que as irmãs do Verbo encarnado aqui tem aquela parte azul que elas usam em cima do hábito, aquilo é um escapulário. A grande parte das ordens religiosas tem um escapulário. É um sinal do seu hábito, da sua consagração. E nós, sobretudo, temos devoção ao escapulário do Carmo. É do Carmo porque é o escapulário da ordem da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. O Carmo é um lugar. O Monte Carmelo é um lugar na Terra Santa. É o local onde vivia o profeta Elias e seus discípulos. Então, por que Nossa Senhora é Nossa Senhora do Carmo ou do Monte Carmelo? Porque numa tradição antiga, os discípulos
do profeta Elias viviam, ou várias pessoas inspiradas por ele, viviam uma vida eremítica no Monte Carmelo, inspirada pelaquela passagem da Bíblia, onde o profeta Elias vê uma nuvenzinha vir no horizonte, e ele fala que aquela nuvem traz a esperança. E na tradição do Carmelo, aquela nuvenzinha é Maria, porque Maria orvalha, traz o orvalho da salvação, que é Jesus. E uma tradição muito antiga nos conta, e é verdade que na alta Idade Média já haviam muitos eremitas lá. Eremitas são homens que vivem consagrados à oração e ao silêncio. Com a chegada das cruzadas, esses eremitas vieram para a Europa, mas eles eram muito diferentes da Europa, porque eles eram todos orientais, né? Eles viviam em Jerusalém com os cristãos do Oriente. Quem aqui tem a oportunidade de participar, por exemplo, de uma missa no rito bizantino ou em qualquer rito oriental, você vai ver que os ritos são muito mais longos, são costumes muito diferentes do nosso. E São Simão Stock, que era o superior geral do Carmelo, da Ordem do Carmo, sentia-se muito perseguido. Não era fácil, era quase refundar a ordem no Ocidente. São Simão Stock era inglês, de origem inglesa, quer dizer, já eram pessoas do Ocidente, e ele quer uma proteção de Maria, e essa proteção vai ser uma aparição que ele vai fazer a ela. E o que Nossa Senhora vai prometer a ele? Eu vou até ler no dia 16 de julho de 1251, quando rezava no convento de Cambridge, na Inglaterra, São Simão Stock, superior geral da Ordem do Carmo, pediu a Nossa Senhora um sinal da sua proteção. Nossa Senhora nunca falha, né? Não há uma perseguição que ela não... Um sinal que fosse visível para seus inimigos. Recebeu então de Nossa Senhora o escapulário, com a promessa: recebe, filho amado, este escapulário, todo o que com ele morrer não padecerá a perdição no fogo eterno. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto sempiterno. O que o escapulário é? O escapulário é o sinal da consagração completa dos carmelitas a Maria. Eles se consagraram a ela e ela, em troca, deu essa proteção e a promessa da salvação. Posteriormente, teve a promessa do que nós chamamos privilégio sabático, que é esse privilégio que a alma que estiver com o escapulário Nossa Senhora vai retirar do purgatório no primeiro sábado após a morte, mas com algumas especificações, com alguns pedidos, porque não é uma devoção qualquer, é uma devoção a Nossa Senhora do Carmo, quer dizer, você espiritualmente participa da espiritualidade do Carmelo. E é importante explicar para vocês que não é um talismã, não, é um sinal da tua consagração. Por isso, a primeira vez que recebe o escapulário, ele é imposto. Tem um rito onde o escapulário é imposto, porque é uma forma de consagração. Nas outras vezes, ele pode ser até, você pode trocar por outro de metal, ou pode usar uma medalha com o coração de Jesus e Nossa Senhora, por uma permissão de São Pio X. Mas na primeira vez, o padre faz uma imposição, porque é uma participação espiritual. Como aqueles homens no Monte Carmelo viviam só para Deus e Maria, Nossa Senhora quer selar com você essa aliança. É o que ela diz para São Simão: esse escapulário é aliança de paz e pacto sempiterno. É um pacto, é uma aliança de amor. A aliança de amor é o modo com que o movimento de Shansta chama a consagração a Maria. É um sinal da sua consagração. E o Carmelo, até hoje, vive das graças que Maria derramou sobre ele. Quem é a alma mais devota de Maria que Santa Teresa de Ávila, que São João da Cruz, os grandes santos da Ordem do Carmo? Por quê? Por que essa santidade tão alta? Dom de Maria, que não falta com a palavra. No momento de tribulação, a ordem se voltou a ela e ela salvou a ordem. Então, quando a gente vê cada uma dessas devoções, nós vamos ver outras aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui... vamos na hora da pausa. Na volta a gente termina com os outros dois escapulários. Muito obrigado. Então, nós vamos agora falar de alguns escapulários específicos de outras devoções a Nossa Senhora ou desejadas por Nossa Senhora. E agora vamos falar sobre devoções ligadas às Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Talvez vocês conheçam, as Filhas da Caridade têm um colégio aqui. É uma devoção fundada por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac. Talvez das congregações a que o mundo mais deva são a elas, né? Elas, há muito mais de 300 anos, têm sido enfermeiras, educadoras, apóstolas em todos os lugares, né? De guerras a conflitos mundiais, foram as Filhas da Caridade que ajudaram os pobres nas suas casas. E apesar de serem religiosas de vida ativa,
tem grandes santas e muitas vezes místicas, mulheres com grande devoção a Maria. Então, o primeiro dessas devoções é esse aqui, que é o escapulário verde do Imaculado Coração de Maria, foi dado por uma religiosa das Filhas da Caridade, irmã Justine Bisquiberru, que foi religiosa na Casa Mãe, que até hoje é na Rue de Bac, que muita gente visita em Paris, porque é o lugar onde Nossa Senhora da Medalha Milagrosa apareceu. Aquela é a casa geral e foi, durante muito tempo, se chamava o Seminário das Irmãs, que é onde elas formavam. E Nossa Senhora pediu especialmente essa devoção ao coração de Maria para a conversão dos pecadores. Ele não é no sentido próprio um escapulário, porque o escapulário, como eu falei do Carmo, é uma consagração. Nesse é um sinal da presença do coração de Maria na sua carteira. Você pode colocar para alguém e recitar a ladainha do Imaculado Coração de Maria. Aqui você vê, não sei se dá para ver bem, é como ela apareceu, com os cabelos soltos, seu coração de Maria, e do lado o seu coração imaculado, com a espada de dor que fala a Sagrada Escritura. Aqui é outro escapulário também de uma filha da Caridade, que é o escapulário da Paixão, escapulário vermelho. Ele também foi dado por uma religiosa filha da Caridade, irmã Apolina de Rivaux, a quem Nossa Senhora uma vez se queixou de que a humanidade se perde porque não pensa na paixão de Jesus Cristo. É um escapulário que de um lado tem os corações de Jesus e Maria, de novo o coração de Maria, e de outro Jesus crucificado. Também são escapulários aprovados pela Igreja. E é especial porque em Paris, junto à capela onde está o corpo de São Vicente de Paula, é a sede de uma associação internacional de devoção à paixão de Cristo, especialmente a agonia de Jesus no horto, que é um mistério que a gente não pensa muito, é um mistério muito importante para a devoção ao coração de Jesus. E lá também é o local onde até hoje se distribuem, porque foi a uma filha da Caridade que Jesus pediu. Por que eu estou mostrando vários? Porque às vezes a gente acha o meu escapulário, o escapulário não são opostos. Para cada situação da história da igreja, para cada região, para cada congregação, para cada família religiosa, Nossa Senhora vai dando o seu caminho. A mesma maneira com que a gente se dá a ela, se dá a nós. Então, as filhas da caridade se deram muito a Jesus, numa caridade sem limite a Jesus crucificado, que o brasão delas é aquele coração entre chamas com Jesus crucificado. E também Nossa Senhora foi generosa. Você pode passar, a gente já fez do Carmo, próximo. Que deu a ela Santa Catarina Labouré, que talvez é a filha da caridade, talvez das mais importantes, porque, pessoalmente, eu acho que ela encarna o espírito das filhas da caridade, porque Nossa Senhora deu a ela a medalha milagrosa, que é o objeto de devoção que mais ajuda o apostolado. Se você quer fazer um bom apostolado, compre a medalha milagrosa, mande abençoar e presenteie, porque ela realmente é a presença de Maria. São Maximiliano Maria Kolbe, que é esse que está aqui, que eu falei no começo, olha ele aqui. Ele aqui está com um uniforme do campo de concentração, com que ele morreu. Ele fazia com todos, ele andava com bolsos cheios de medalhas milagrosas e panfletos e terços, porque uma alma que eu vejo é uma alma que eu posso dar. Às vezes a gente não entende, a gente gosta de coisa muito sofisticada, a gente gosta do apostolado visível, daquele que brilha, da multidão, mas esse não é o modo como Nossa Senhora geralmente faz, ela faz nas pequenas coisas. Santo Antônio Maria Claret foi um grande apóstolo do Coração de Maria, fundador dos Filhos Missionários do Imaculado Coração de Maria. Foi um grande apóstolo e missionário. Ele ia por todas as cidades do interior da Espanha, foi arcebispo de Santiago de Cuba. E ele conta que, às vezes, uma das coisas que ele fazia mais inocentes ou mais simples é que geravam mais efeito. Então, ele chegava numa cidade e distribuía santinhos. E ele conta que um dia distribuiu esse santinho e foi para a igreja atender confissões. Depois de um determinado momento, entrou um homem desesperado gritando na igreja. Ele gritava, eu tenho que me confessar, e o homem fora de si. E ele parou tudo, falou, não, vou atender, porque ele vai interromper as pessoas. Ele se confessou, tem décadas que eu não me confessava, o homem chorava arrependido. Aí ele não entendeu, falou, mas o que aconteceu que você está tão desesperado? Quando eu cheguei em casa, eu vi um santinho em cima da mesa, o filho dele tinha ganhado e levado para casa, e quando eu vi aquele santinho, eu me arrependi dos meus pecados. Deus age pelas coisas mais simples, por isso que São Maximiliano Maria Kolbe colocava as medalhas milagrosas, dava de presente, uma medalha abençoada com essa jaculatória, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa medalha Nossa Senhora deu para Santa Catarina Labouré, nessa casa da Rue de Bac, em Paris.
A Santa Catarina Labouré, talvez ninguém nunca soube, enquanto ela estava viva, que ela tinha visto Nossa Senhora. Aí já muda muita coisa do que a gente imagina. Por quê? Porque quando ela teve essas aparições, ela teve uma série de experiências com Jesus na Eucaristia, com o santo fundador, São Vicente de Paula. E numa noite, Nossa Senhora, inclusive, lá quando você vai, tem uma cadeira onde Nossa Senhora se sentou. Numa noite, Nossa Senhora apareceu para ela e teve um longo diálogo com ela, contando uma série de coisas que aconteceriam na vida da congregação dela. Porque Nossa Senhora, quando é mãe, ela ajuda as filhas dela. O que ia acontecer na França, uma série de coisas. E na segunda aparição, ela própria mostrou essa medalha. Num lado, Nossa Senhora está com os braços abertos, derramando graças. No outro são os corações de Jesus e Maria. Em cima é um M com uma cruz, que mostra a união de Maria com Jesus crucificado, e a coroa de 12 estrelas. Tem uma coisa particular nessa aparição que a mim sempre chamou a atenção. É que Santa Catarina Labouré fala que os raios saíam de anéis nas mãos de Maria. E eram raios luminosos, mas uns não saíam nada. E ela não entendeu por quê. E ela interiormente perguntou a Maria, e ela entendeu que são as graças que não me pedem. Então, quando a gente quer, a gente tem que pedir. Nosso Senhor espera a nossa oração, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele quer ver o nosso amor, Ele quer ver a nossa boa vontade. Então, Nossa Senhora está com esses braços abertos para derramar graças, e Ele espera que a gente peça, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quando São Maximiliano Maria Kolbe fundou a Milícia da Imaculada, foi esse o símbolo que ele deu, porque ela quer vencer os inimigos, ela seria a vitoriosa, a Imaculada. E Nossa Senhora, disse a Santa Catarina Labouré, fazei cunhar uma medalha sob este modelo. As pessoas que a usarem com confiança receberão muitas graças. Eu fico pensando o que Nossa Senhora pode inventar mais, porque Deus tem uma criatividade tremenda para nos chamar a si. É só uma medalha, mas é um sinal de pertença e de consagração à Imaculada. Ela foi escolhida por Deus. Ela faz Jesus reinar. E ela quis deixar tão claro que não é sobre ela, que o verso da medalha tem essa belíssima cruz como um altar. E o altar é o M de Maria, que Maria é o altar de Jesus. É onde Jesus vivo se dá a nós. Quer dizer, nunca separe Jesus de Maria, porque Ele não quis separar dela, hora nenhuma da sua vida. E é por isso que hora se fala de Maria? A gente ouve o Evangelho falar de Maria na cruz, depois a gente ouve o Atos dos Apóstolos falar de Maria no Pentecostes, depois ela some. Por que ela some? Porque a missão de Maria é a missão de ser raiz. Para que os apóstolos fossem pregar cheios do Espírito Santo, falando línguas, e no mundo inteiro morrendo no martírio, alguém tem que rezar. É como na igreja. Se nós não tivermos vida contemplativa, não tivermos monjas de clausura, não tivermos pessoas que rezam, como é que você acha que vai ter força? Maria foi essa raiz oculta, e essa foi a vida de Santa Catarina Labouré. Ela nunca disse para ninguém da aparição, a não ser para o confessor, que ela sabia que era a pessoa designada. Quando a diocese fez a comissão, ela disse que responderia todas as perguntas através do padre Aladel, que era o confessor, e ela nunca mais disse para ninguém. Ela foi para um asilo e lá viveu toda a vida dela. Alguns dias antes de morrer, ninguém sabia, ela era uma religiosa a mais, a missão dela era servir os pobres, ela era filha da caridade. A fidelidade a Maria não é a fidelidade no extraordinário, porque ali ela viu Maria, ela estava na alegria do céu, mas agora ela tem que continuar a viver, porque viver com Deus é o dia a dia. Alguns dias antes de morrer, ela entende que vai morrer, e ela entende que antes de morrer ela tem que deixar, contar para a superiora quem ela é e tudo o que aconteceu. Já se tinham passado muitos e muitos anos, e esse último testemunho que a gente tem dela para a superiora, um pouco tempo antes da sua própria morte. É por isso que quando ela foi canonizada, disseram que ela era a santa do silêncio, porque a fidelidade a Jesus não é a gente aparecer. Quem aparece é Jesus. Quem tem que brilhar é o Evangelho. E o Evangelho na vida cotidiana, na vocação que ela escolheu. E ela tinha um amor muito grande pela vocação de São Vicente de Paulo, porque quando ela era jovem, ela teve um sonho, e no sonho ela ia visitar uma amiga, e tinha um padre cuidando da amiga. E ela conta que o padre conversava com ela no sonho. Quando ela acordou, passou muitos dias, ela foi visitar a própria irmã dela, que queria ser freira. E quando ela chega no convento, ela vê um quadro de São Vicente de Paulo.
E era o mesmo padre do sonho. Então ela sempre soube que ela nasceu com aquela vocação. Porque isso tem uma coisa que a gente esquece. Deus não faz dois santos iguais. Não existem santos iguais. Porque não existem duas pessoas iguais. A criação de Deus é bonita porque é múltipla. Quantas vocações existem na igreja? Centenas de milhares. Cada um tem a sua. E cada um vai ser responsável por ser fiel na vocação que Jesus te deu. A vocação dela foi entregar a medalha e depois voltar para servir os pobres. Aí o mundo inteiro falava da medalha milagrosa de Maria. A medalha foi distribuída, era conhecida, Paris se encheu de medalhas milagrosas. E ninguém sabia que ela era. Ela nunca teve a curiosidade, ou até, quem sabe, a vaidade de dizer para os outros, porque não era dela, era um dom de Maria para o mundo. Isso é o melhor do apóstolo, porque o apóstolo é aquele que dá Jesus e depois se esconde. Como diz São João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Por isso, o grande apostolado quem faz é Maria, rainha dos apóstolos, porque ela dá Jesus integramente, não é sobre ela. E quando ela quer reinar, e quando ela aparece, o que ela pede? Penitência, ela pede conversão, ela pede oração, ela dá Jesus. Essa é a missão dela. E quanto mais a gente se dá a ela, mais ela dá Jesus. E por isso que os grandes santos marianos do século XX foram santos que tiveram mais união com Deus, união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E esse é o sinal de que sua devoção é verdadeira ou não. Eu sou devoto de Maria, eu rezo o terço. Quanto mais eu vou amando a Jesus. E esse amor a Jesus é algo que transborda para todos, porque é impossível acender um fogo, um forno, e esse calor não aquecer. Da mesma maneira, quando Jesus entra na nossa alma e a gente é fiel, os efeitos vão se sentir pelo calor, pela ação de Deus, que não é a nossa, é a ação dele. Vamos lá. A devoção ao Imaculado Coração de Maria, que é a devoção do nosso tempo, é o centenário de Fátima. E a devoção de Fátima é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora, inclusive, disse à irmã Lúcia, a serva de Deus, irmã Lúcia, que voltaria para pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração e a devoção aos primeiros sábados em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Eu acho muito bonito quando Nossa Senhora volta e que a irmã Lúcia fala para a superiora que Jesus quer a devoção dos primeiros sábados e nada é feito, e ela era apenas uma religiosa doroteia, então ela não tinha entrado no Carmelo. E um dia ela conta que ela foi colocar o lixo, ela tinha um colégio, então do lado de fora ela ia arrumar, e tinha um menininho, e ela conversou com o menininho, perguntou se ela sabia rezar a Ave Maria, se ele sabia saudar a Mãe de Deus, tentou evangelizar. No dia seguinte ela vê um menino lá, e ela chega perto, e quando o menino se vira, ela se dá conta que é o menino Jesus. E o Jesus diz para ela: não tem penas do coração da tua mãe? Que coisa triste, porque em Fátima, Nossa Senhora apareceu com o coração com uma coroa de espinhos, que são as ofensas feitas também a ela. Cada ofensa que se faz a Jesus, se faz a ela. E nós vivemos num tempo onde se despreza Maria como nunca, se duvida da sua virgindade, se duvida da sua Imaculada Conceição, se duvida da sua Assunção. Todos os dogmas marianos são tratados como nada por muitos, mesmo daqueles que são seus filhos. E ela vem pedir o quê? Que os filhos que a amam, pelo menos nos primeiros sábados, façam uma comunhão reparadora. 5 primeiros sábados. Quer dizer, Nossa Senhora quer nos fazer participar do amor do coração dela. Sabe que em Fátima é uma aparição excelente, dava para fazer um encontro inteiro sobre Fátima, porque os detalhes da aparição são ótimos. Quando Nossa Senhora abria os braços e mostrava o seu coração, do coração de Maria saiu um raio na alma de cada um dos pastores. E naquele raio eles viam a Deus. E automaticamente eles caíam de joelhos rezando: Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. E quando a Lúcia perguntava ao Francisco: o que você mais gosta de ver quando Nossa Senhora vem? Eu gosto de ver Jesus, porque naquela luz que sai do coração de Maria, ele via Jesus nele, Jesus que mora dentro da nossa alma. Esse é o segredo da devoção ao coração de Maria. Quanto mais você vive a sua consagração ao coração de Maria, mais essa presença de Cristo que nós temos no batismo, a presença do Espírito Santo vai crescer. É essa a mensagem de Fátima. Por isso que ela pede penitência. Por que é penitência? É se arrepender dos pecados, voltar para Deus e pedir perdão para os outros que não voltaram. Quantos hoje não amam Jesus? Quantos milhares não conhecem Jesus? Você não pode fazer um ato de amor a Jesus ou a Maria?
Eu coloquei aqui 2 grandes apóstolos do coração de Maria. São João Eudes, fundador da Congregação de Jesus e Maria e da Ordem de Nossa Senhora da Caridade, que é um dos primeiros apóstolos do coração de Maria. Por causa dele foi instituída a festa do coração de Maria, a festa do coração de Jesus. Ele está muito influenciado, foi talvez dos que mais influenciaram São Luís de Montfort, com toda a escola francesa, que havia um grande movimento na França de devoção a Maria. E aqui, Santo Antônio Maria Claret, que eu falei agora, foi arcebispo de Santiago de Cuba, ele era espanhol, e foi um grande apóstolo. E Nossa Senhora, que ele amava profundamente, também deu ele uma grande graça, porque ele recebeu uma graça mística, do qual Jesus sacramentado permanecia na alma dele, de uma comunhão para outra, no qual, vocês podem ver que ele tem uma hóstia no peito. Então, a devoção a Maria nele fez ele virar um sacrário vivo. Então, é uma graça muito alta, porque a comunhão, nós comungamos o corpo de Cristo, se dissolve a presença sacramental, permanece a presença espiritual. Nele a presença permanecia sempre. Então, por que é importante? Porque ele foi grande apóstolo. Apóstolo, ele conta que ele chegava a andar tanto que chegava a sangrar os pés. Mesmo em Santiago de Cuba, para dar crisma, ele subia em burro e saía andando onde tinha que andar como bispo. Não tinha, por amor a ela. E o que Nossa Senhora dá? Ela nos faz unir a Jesus a Eucaristia. Ela nos faz amar mais a Eucaristia. E a gente sabe que quando a gente não está bem, quando uma paróquia não vai bem, é porque a Eucaristia não é amada. A gente pode fazer essa comparação. Você quer saber o nível espiritual de uma paróquia? São Manuel Gonzalez dizia que ele sabia o nível de uma paróquia pelo local onde se colocava a imagem do Sagrado Coração de Jesus. São Manuel Gonzalez foi canonizado pelo Papa Francisco agora em outubro passado. Ele próprio se dizia o bispo do sacrário abandonado, que a vida inteira dele foi para repovoar os sacrários, porque ele dizia que a maior tristeza que existe numa igreja é encontrar um sacrário abandonado. E ele teve essa experiência quando ele próprio foi ordenado sacerdote, foi para a primeira paróquia dele, ele chegou lá e o sacrário estava num estado deplorável, sozinho, triste e abandonado. Então, você quer saber se a sua devoção a Maria está crescendo? Vê qual é o teu amor a Jesus no sacrário. Porque não é um símbolo, ele está ali presente, real, tão real e verdadeiramente como está no céu. E Nossa Senhora, ninguém lembra desses anos, é o tempo de Maria, depois que Jesus subiu ao céu na sua ascensão, até a Assunção de Maria. A vida de Maria era o quê? Igreja e Eucaristia. Vocês podem imaginar qual era a devoção de Maria quando comungava? Que alegria ela tinha, o filho dela, o ressuscitado, aquele que eu vi morrer na cruz. Você pode imaginar a consolação que tinha o coração de Jesus a cada comunhão de Maria? Se a gente pedisse a Maria que ela nos preparasse para cada comunhão, a nossa vida seria completamente diferente. O coração de Maria nos prepara para sermos almas eucarísticas. E o nosso cristianismo vai ser sempre pobre se nós não formos almas eucarísticas, porque sem alimento nós não temos força para evangelizar. Como é possível você querer dar Jesus para os outros se você não tem? Ninguém dá o que não tem. E Jesus vivo na Eucaristia quer se dar a você e você quer fingir, não, tem mais coisa para fazer, ou simplesmente comunga como se ele fosse um estranho, que deve ser muito triste, né? Ele espera uma semana inteira por um domingo, para ele poder vir até você. Você não só não preparou a sua casa, você só não, como ele vem a você, e você nem se dirige a ele. É muito triste, todos nós fazemos isso. O coração de Maria vem nos ensinar a tirar toda a indiferença para com Jesus, porque o amor verdadeiro nunca é indiferente. É por isso que Nossa Senhora de Fátima pede reparação, porque cada vez que Jesus é profanado, alguém tem que dizer: Jesus, eles não te amam, mas pelo menos eu quero te amar. Alguém, um ato de amor, não é muito. Faça o seguinte, eu sempre repito isso, não sei se vocês já ouviram, mas faça o cálculo de quantas mensagens você tem no Facebook, no WhatsApp e no celular. E você faz o cálculo, quantas vezes por dia você diz: Jesus, te amo. Meu Deus, eu te amo. Por que a gente tem tanto a falar com os outros e a gente não pode falar com ele nem um eu te amo? E isso Maria vai ensinar, porque a alma dela era isso. A alma de Maria era o constante amor, um ato de amor constante a Deus. Vamos passar, nós já falamos, aqui vamos chegar na última fase, nós devemos estar chegando no fim, né? Então dá para a gente falar, nós vamos chegar na tratada da verdadeira devoção.
Não sei se todo mundo aqui já teve chance de ler o tratado, se não, eu convido a ler, uma leitura excelente. É um dos livros mais importantes, é o livro que São João Paulo II utilizava, né? Que ele próprio se consagrou pelo método. São Luís Maria Grignon de Montfort, que é o autor do tratado, foi um grande apóstolo e missionário de Maria e especialmente da cruz. Ele era o tipo de missionário que vivia o que pregava. Ele pregava a loucura da cruz e vivia na loucura da cruz. Foi perseguido, foi tratado com indiferença e ainda assim é um dos autores mais importantes da espiritualidade da história da igreja. Ainda que, como ele próprio previu, o tratado ficou mais de um século escondido, né? É o mistério das coisas de Deus no momento certo. E o que é o tratado? O tratado, São Luís viveu numa França muito diferente da hoje, porque a França já foi um dos maiores reinos católicos do mundo. Hoje, infelizmente, a grande parte das antigas nações católicas tem muito pouco de catolicismo, ainda que existam católicos, mas a frequência dos sacramentos caiu. Ele cresceu numa França rural, e ele foi um grande apóstolo. E ele era um homem que, se ele queria uma coisa, nada ia impedir. E o que ele andou a pé pela França não dá para descrever. Eu não sei como ele não caía de cansaço. Ele não com uma força física e um vigor de evangelização. E ele foi aluno do São Sulpício, que é um seminário em Paris, o mais importante então da época, que é uma sociedade, um instituto religioso dedicado à formação sacerdotal, fundado por Monsieur Lier. E ele era um homem que pregou muitíssima devoção a Nossa Senhora. Então o tratado, ele descreve toda a devoção que ele já viveu e o modo com que ele pregava, porque ele pregava essa devoção. Então vamos ler aqui o que está aqui, que é o que ele descreve o que é a devoção. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Virgem Santíssima é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Esse é o segredo aqui, união com a Santíssima Virgem. A santidade na igreja não é um luxo. Por que não é um luxo? Porque Jesus morreu por todos. Quando você foi batizado, o Espírito Santo veio a você, com toda a Trindade. Você entrou no corpo místico de Cristo e a igreja, e naquele momento você recebeu tudo o que você precisa para ser santo. Depois Jesus se deu a você na Eucaristia e te dá a cada momento na graça atual tudo o que você precisa para ser santo. A santidade não é um luxo. Não importa, tudo o que nós façamos nessa terra é pouco diante do que nós podemos fazer para Deus. Porque essa terra acaba com o nosso último suspiro. Então a nossa vida verdadeira começa. E isso é uma coisa terrível para pensar. Mas porque a gente tem que pensar de que Deus nos deu tudo para nos salvar, mas mais ainda para que nós sejamos santos e grandes santos. Porque a santidade é fazer o que Deus quer. E o que São Luís diz que o segredo para isso é essa aqui, ó, união com a Santíssima Virgem Maria. União. Essa é uma palavra importante. Viver unido. Quase como num casamento. Eu diria mais como um casamento. Porque quando Nossa Senhora se une a você, ela se une por um vínculo muito profundo, que é o vínculo do Espírito Santo. Quem pode fazer um santo? Só o Espírito Santo. Nós somos de barro. Nós sozinhos não só não conseguimos ser santos, não conseguimos nem ser boas pessoas. Não se engane sobre as suas virtudes pessoais. Você deve ter muitas virtudes, mas você tem muitos defeitos. Deus não está te pedindo para ser santo achando que você já é santo. Ele sabe exatamente o barro que você é feito. Ele sabe que para você as coisas mais simples ainda são difíceis. E é para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Porque Ele é o nosso mestre interior. E o Espírito Santo e Maria vão nos educar e nos formar. Formar o quê? Jesus em nós. Isso é a santidade. A nossa santidade deve ser Jesus. O que é um santo? É Jesus vivo. É Jesus nos olhos, Jesus nos braços. É Jesus que continua na igreja. O que é uma vida mística? O que é vida de união com Deus? É estar unido a Jesus. É difícil isso? É difícil porque é muito fácil. Por quê? Porque na vida é muito mais fácil complicar do que simplificar.
Simplificar é uma virtude dos sábios. Quanto mais uma coisa é perfeita, mais simples ela é. Tanto é que as pessoas, quando mais vão envelhecendo, vão dando esse testemunho de como as coisas... Nossa, a vida vai ficando mais simples, a gente sabe tanta coisa, a gente já não se preocupa com tantas coisas. E quanto mais a gente vai crescendo na união com Deus, mais vai ficando simples. O que a santidade te pede? Fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Viver no amor de Deus no momento presente. Então, o meu momento presente é que o meu filho está chorando e ele não quer dormir porque ele está doente. Que momento excelente para amar Jesus no teu filho. Que momento excelente para amar Jesus na tua esposa. Que momento excelente para amar Jesus limpando um chão, que às vezes é terrível, porque a gente tem vontade de fazer qualquer coisa, menos limpar a casa. Ah, mas isso é muito simples, mas aí está. Isso é que Nossa Senhora faz. E para viver em união com Maria, tem um pequeno segredo. O Padre Norbert, que é um grande escritor de espiritualidade mariana, falava que a gente tem que ter a prática da consultação com Maria. O que é isso? Se eu estou consagrado a Maria, se eu vivo em união com Maria, se Maria é minha mãe, como é que eu não peço nada a ela? Eu não pergunto a ela: mãe, esse caminho é melhor? Mãe, eu estou no caminho certo? Mãe, me conduz? É como se ela fosse uma estranha. Isso não é união com Maria. União com Maria é saber a cada momento, perguntar a ela, e ela vai te conduzir a Jesus. E não pense que Jesus vai te pedir coisas extraordinárias. Jesus não vai te pedir para ir para a China, ainda que algumas pessoas vão ser chamadas a ir para a China, ou para o Japão, ou evangelizar as terras estrangeiras, ou ir para um mosteiro de clausura. Mas às vezes a clausura do teu coração é uma clausura grande o bastante para viver com Jesus. Às vezes, a fidelidade, a fazer aquela coisa que mais custa, porque eu volto a dizer, às vezes custa mais a nossa família. Às vezes a nossa família é um martírio. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a pequena via se constitui também do martírio das alfinetadas, que é aquela pessoa que está do seu lado e ela sente uma certa alegria em te alfinetar. Todo mundo conhece essas pessoas, muitas vezes nós somos essas pessoas. E que momento é esse que a gente vai, com união com Maria, dizer: eu vou aceitar, eu vou amar, eu vou transformar, eu vou subir o Calvário, eu vou aguentar a noite de Sábado Santo com Maria, quando está tudo no escuro e eu não vejo solução, mas eu creio que Jesus ressuscita, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que a minha miséria não é maior que a misericórdia dEle, eu creio que eu vou me confessar e que Nossa Senhora vai me apontar o que eu preciso contar para o Padre, porque ao contrário eu vou dizer que a gente faz uma coisa, com os nossos irmãos, a gente finge um falso eu, e a melhor maneira de descobrir isso é entrar no Facebook. As pessoas se reescrevem a própria vida, elas são todas bonitas, felizes. Com Jesus não é assim, porque Jesus e Maria conhecem a gente pelo que a gente é. Então não adianta mentir, fazer uma falsa pessoa, porque ela não dá. Jesus conhece a tua miséria, Ele toca a tua miséria. Então, para acabar, falta o último. É uma belíssima oração. O Segredo de Maria é um livro de São Luís de Montfort, que é o mesmo autor do tratado, que é um pouco menor do tratado, mas quem não leu, leia, porque é um livro muito, muito especial, porque São Luís ele tem uma linguagem muito bonita de escrever essa união com Maria e essa graça que Maria quer dar para nós, porque ela quer dar, quando Maria apareceu em Fátima e fala do coração de Maria, é porque ela quer se dar a você. Então podemos acabar com essa oração, que nós já estamos no... tem tempo? Não, então vamos ler a oração com calma que dá para meditar. Ó Espírito Santo, vou começar com essa palavra. Devoção a Maria é devoção ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo e Maria são os nossos santificadores, de maneiras diferentes, porque o Espírito Santo santifica total e completamente, e Maria sendo cooperadora, sendo mãe, sendo aquela que acolhe a nossa alma. O Espírito Santo nunca foi tão importante como agora. Onde o Espírito Santo reina, o maligno não tem local. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, qual é a maior obra do Espírito Santo? A gente vive falando de milagres, os milagres do Atos dos Apóstolos. A maior obra do Espírito Santo foi o quê? A encarnação do Verbo. Quando Jesus se fez carne no seio de Maria, que o Espírito Santo desceu sobre ela, que o Altíssimo a cobriu com sua sombra, aquele foi o maior ato, o ato mais maravilhoso de toda a história do mundo. O mundo podia parar naquele momento, porque Deus se fez homem por ação do Espírito Santo. E quando Jesus
quando o Espírito Santo chega na sua alma e vê em você Maria, o que ele faz? Ele forma em você Jesus. Ele forma em você Jesus vivo, para a glória do Pai. Ninguém glorifica o Pai senão Cristo, ninguém. Então, se você quer ser o verdadeiro adorador do Pai, glorificador do Pai, adorador de Deus, do Deus Altíssimo, não tem nenhum outro caminho senão esse. É o Espírito Santo que te transforma em Cristo. Então, São Luís nos ensina a dizer: ó Espírito Santo, concedei-me todas essas graças e plantai, regai e cultivai em minha alma a amável Maria, que é a árvore da vida verdadeira, a fim de que cresça, floresça e suscite frutos de vida com abundância. Ó Espírito Santo, dai-me uma grande devoção e uma grande inclinação para com vossa divina esposa, um grande apoio sobre o seu seio maternal e recurso contínuo à sua misericórdia, a fim de que nela formeis em mim a Jesus Cristo, grande e poderoso, até a plenitude da sua idade perfeita. O que é a plenitude da idade perfeita? É Jesus perfeito. Que às vezes a gente está numa época que a gente até tem algumas virtudes de Jesus, a gente sabe ser humilde de vez em quando, a gente sabe ser paciente de vez em quando, mas não o tempo todo. E a santidade é o momento que a plenitude da idade de Cristo está em você. Quer dizer, eu estou unido a Jesus, Ele em mim e eu nele. Tanto que o Pai Celeste, quando olha para a alma, fala para ela aquelas palavras do Evangelho: eis o meu Filho muito amado, a quem eu coloquei as minhas complacências. Porque Jesus já não olha na alma, Deus não vê na alma senão Jesus. E Jesus vê aquela alma como posse dele. E o Espírito Santo vive naquela alma por Maria. E isso é a santidade. É muito alto? É. Mas quando a gente pensa que nós fomos chamados, Maria Santíssima é o Monte Santo da nossa salvação, porque nela o Verbo se fez carne. Quando Maria escolheu aquele monte da Penha, ela escolheu propositalmente um monte. O nosso monte também é a Imaculada. Nela nós subiremos esse caminho de santidade que ela vai segurar pela nossa mão, e lá o Espírito Santo vai poder nos ensinar, nos educar, como ele fala maravilhosamente, a fim de que cresça, floresça e suscite frutos de vida com abundância. Os frutos da vida mariana é a transformação em Cristo, são as virtudes, é a vida de união com Deus, é santidade. É muito difícil? Não é, porque não tem nada que Jesus peça que Ele não tenha dado graça. Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, e Ele não nos pediu coisa que nós não possamos fazer, porque Ele deu tudo. Jesus uma vez disse à irmã Benigna Consolata, que é uma serva de Deus da visitação, que a nossa santificação é 99% e 1/4 obra dele, e o restante é obra nossa. Ele pede o nosso sim, exatamente como Maria. Então, a verdadeira devoção é subir, é viver em Maria, viver nela. Para quê? Para viver em comunhão com a Trindade. Santa Margarida Maria, apóstola do Sagrado Coração, uma vez Jesus disse para ela que antes de eu poder aparecer a você, antes de você poder ter essa missão do coração de Jesus, eu te entreguei a minha mãe. Então, se você quer ser uma boa catequista, você quer ser uma boa esposa, você quer ser um bom esposo, se entregue a Maria. Você nunca poderá amar Maria demais, porque você nunca vai amar Maria tanto quanto ama Jesus. E quanto mais você amar Maria, mais você vai amar Jesus. Porque São Luís de Montfort fala que Maria é o eco de Deus. Por quê? Porque toda vez que você fala Ave Maria, ela fala: minha alma glorifica ao Senhor. Então, toda vez que você reza um Ave Maria para Nossa Senhora, ela ao mesmo tempo canta os louvores da Trindade, porque ela é um vaso cheio de Deus, ela não contém nada para si, porque ela é toda de Deus, toda. A Ave Maria cheia de graça, a graça é Deus mesmo. Quanto mais você crescer nessa devoção a Maria, mais ela vai te conduzir à união com Deus, e mais, e mais, e mais, e mais. Cada uma das devoções, quando você reza o terço, quando você carrega uma medalha milagrosa, quando você beija o teu terço, pensa num beijo que você dá na sua mãe, porque como é possível que a gente cresça na intimidade com Maria, na união com Maria, se a gente não fala com ela, se a gente não é carinhoso com ela? Pode um neném pequeno não ser carinhoso com a sua mãe? Então hoje, quando sair daqui, cada um quando puder, se não hoje, outro dia, visita o sacrário e diante de Jesus vivo ali, adore Jesus com Maria.
Fala com Nossa Senhora: mãe, adora Jesus comigo. Me ensine a adorar Jesus, porque ela é a grande adoradora da Eucaristia, a grande. E até hoje o que ela faz quando ela vem aparecer, ela deseja exatamente isso, ela vem formar almas ósseas, ela vem formar almas eucarísticas, ela vem formar almas onde Jesus viva, onde Jesus continue, porque é ela que impede a perdição do mundo. E se hoje o mundo vai mal, diz São Paulo assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o mundo vai mal, o Espírito Santo transbordará e fará por meio de Maria, porque ela sozinha venceu todas as heresias, porque ela nos deu Jesus. Quando diz, no livro do Gênesis fala, na profecia, ela esmagará a cabeça da serpente. Como ela esmagará? É Jesus, ela é mãe do Verbo, ela é mãe de Cristo. Nada pode ser maior que isso, nada. Defenda Maria, ame Maria, viva com Maria. A gente pode ir. Acabando, que horas? Vamos terminar com uma devoção que existe em muitos lugares, que muitos santos recomendaram, que é rezar todos os dias 3 Ave Marias. Então vamos rezar 3 Ave Marias, ainda que pareça longo, mas para honrar Maria, que é filha do Pai, predileta e amada, mãe do Verbo encarnado, esposa amantíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.